Bom, pessoal, Canal Brasil Notícias, cá estamos nós chegando e informação não para. Lembrando que hoje, terça-feira, né, nós não temos o ao vivo, que eu trabalho fora, né? Mas não quer dizer que não tem as matérias gravadas e é por isso que estamos aqui. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, uma forma de você patrocinar o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. E as lives, já sabe, né? De segunda a sábado, às 9h30 da manhã, exceto nas terças-feiras. Bom, vamos à nossa primeira matéria do vídeo. O vídeo tem 3 matérias e todas da Revista Oeste neste vídeo. Primeira, vamos lá. Pesquisa revela colapso na credibilidade das Forças Armadas. Vocês lembram que quando Bolsonaro era presidente, nós tínhamos, né, uma certa... As Forças Armadas, né, gozava de credibilidade, de um certo... apoio da sociedade, a população simpatizava com as Forças Armadas. Depois que Lula assumiu, gradualmente as Forças Armadas foram perdendo seu prestígio. E aí eu me lembro de uma fala muito antiga de Lula, onde ele dizia que um dos erros do PT foi não cooptar as Forças Armadas. Bom, agora ele está dilapidando ela, né? Destruindo as Forças Armadas justamente porque é parte importante, né, dentro de uma sociedade governada pelo socialismo e pelo comunismo. Bom, mas vamos para a matéria? Uma pesquisa do Instituto Atlas Intel, divulgada neste domingo 16, mostra que 7 em cada 10 brasileiros não confiam nas Forças Armadas. Entre as 817 pessoas entrevistadas, apenas 24% afirmam confiar no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, enquanto 4% não expressaram opinião sobre o tema. O levantamento foi elaborado para o programa GPS-CNN. Os dados do Atlas Intel indicam uma queda na credibilidade das Forças Armadas. A confiança na caserna atingiu seu auge em abril de 2023, segundo a série histórica do Instituto. À época, 46% dos entrevistados a respaldavam, enquanto 37% expressavam ceticismo. Pouco depois, em julho do mesmo ano, a credibilidade caiu para 36%. Segundo André Roman, CEO da Atlas Intel, a perda de confiança na instituição ocorre devido à sua polarização política. O principal é essa piora recente, é que, durante o governo de Jair Bolsonaro, houve toda uma polarização da imagem das Forças Armadas, disse o CEO da Atlas Intel ao Jornal do Estado de São Paulo. Quem era bolsonarista adorava os militares e os via de forma positiva, e quem era de esquerda passou a ter um certo desprezo pelos militares. Era uma polarização quase metade-metade. O silêncio das Forças Armadas. Vamos lá. Para Roma, a mudança de percepção ocorre à medida que eleitores de direitas observam o silêncio das Forças Armadas diante de ações persecutórias contra o ex-presidente Na medida em que o Exército e os militares ficaram cada vez mais calados depois que o Lula assumiu o governo, muitos bolsonaristas passaram a atacar o comando das forças e desqualificá-los como traidores, dizendo que eles não tiveram coragem de se levantar para defender Bolsonaro. Bom, aqui nós temos um contexto que foge um pouco à realidade, né? O nosso amigo aqui ele tenta jogar essa questão para dentro do conteúdo Bolsonaro. Mas, na verdade, o problema não foi esse. O grande problema e o problema maior não foi o fato das ações contra Bolsonaro. O que tornou a sociedade incrédula às Forças Armadas nos últimos dias foi o fato do que aconteceu na prisão dos patriotas. Quando, né, foram orientados a entrar nos ônibus com a promessa de que iriam para casa e logo em seguida acabaram presos. Esse foi o ponto que mais decepcionou a sociedade. Porque as pessoas estavam ali dentro de um direito e sob a guarda das Forças Armadas. E foi tomada uma ação em que as pessoas foram enganadas, mentiram para as pessoas
enganaram as pessoas e acabaram prendendo depois, a Polícia Federal acabou prendendo as pessoas. E aí, nesse ponto, a sociedade se sentiu traída. Não foi a questão Bolsonaro, porque não defenderam o Bolsonaro, não. Foi porque simplesmente compactuaram, né, com aquele ato covarde, enganando as pessoas para entrar nos ônibus, depois acabaram presas. Esse foi o problema que levou à incredulidade das Forças Armadas. E depois a gente viu a postura dos militares, muitas vezes, né? Isso de militares de patente alta, né? Alinhados com o lulopetismo. A gente viu, né, inclusive lá atrás, um general, a gente trouxe até a matéria, né? Um general até elogiando Lula, né? Enfim, na questão da condução dos atos do 8 de janeiro, né? E, enfim, e foi isso, de fato, o problema da credibilidade das Forças Armadas. Não é a questão dos processos contra Bolsonaro, né? Tentam jogar a culpa, é aquela velha história, gente. Eles reconhecem que a coisa tá boa, mas eles não assumem a verdadeira culpa. Bom, continuando. Além disso, o Atlas Intel revelou o posicionamento dos entrevistados sobre medidas em discussão no Congresso Nacional. As propostas de corte de gastos públicos têm o apoio de 54% dos participantes. Em contrapartida, a questão dos presos de 8 de janeiro divide a opinião pública, com 51% a favor e 49% contra. Por fim, os entrevistados quase não demonstraram confiança no Congresso Nacional. Segundo o Instituto, o índice de aprovação do Poder Legislativo é de 9%. Porque o Poder Legislativo, gente, não tem mais atuado pelo povo. O que eles atuam? Interesses de emendas parlamentares. Eles brigaram pelas emendas parlamentares, eles só usam o que interessa ao povo quando ele se sente acuado e assim, eles usam para pressionar, né, os outros poderes. O que acontece com Lula, por exemplo, né? Eles ameaçaram várias vezes, né, já Lula, em não aprovar projetos. Por quê? Porque eles entendiam que os projetos não eram bons? Não, eles entendiam que Lula precisava abrir os cofres das emendas parlamentares. Por isso eles pressionavam Lula. O Supremo, né, com aquela PEC... cadê a PEC, gente, do que limita os poderes do Supremo? Tá parada lá desde quando? Já se perdeu de vista. E só é colocado em pauta quando o Supremo faz alguma coisa que desagrada o Congresso. Aí a PEC dá uma andadinha, depois some, desaparece, acaba, morre o assunto. Quer dizer, nós não temos um Congresso legislando pelo povo, tem um Congresso legislando por causa própria. Como é que a sociedade vai ter, né, confiança nisso? Bom, tá aí a matéria, né? Tá aí a primeira matéria, vamos para a segunda. Próxima matéria, gente. Agora nós vamos falar da democracia Lula, né? A democracia tão... você vê, se Bolsonaro falasse isso aqui, gente, na época que ele era presidente da República, era considerado absolutamente censura, ditadura e coisa... Olha o título da matéria, só para vocês terem uma noção. Depois de post de Musk, advogado de Lula pede bloqueio do X. Ou seja, se falar mal do governo, aí o bicho pega. Democracia. O advogado Luiz Carlos da Rocha voltou a se manifestar sobre a influência do empresário Elon Musk na política brasileira. Rocha, que fez parte da jurídica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua prisão em Curitiba, reforçou os pedidos para que a justiça tome medidas contra o bilionário e sua rede social, o X. Né? Aí tá aqui o Twitter dele. O banimento do X será inevitável na medida em que sua interferência no processo eleitoral brasileiro se intensificar e vai se intensificar. Ele diz aqui, né? O TSE não deve tolerar nem por um instante a ação estrangeira na nossa eleição. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O USAID investiu no Brasil, financiou eventos com o TSE, financiou ONGs contrárias a Bolsonaro, mas não foi considerado interferência. Mas porque Musk compartilha um post, aí é considerado interferência. Bom,
O banimento do X será inevitável na medida que sua interferência no processo eleitoral brasileiro se intensificar e vai se intensificar, escreveu o jurista no sábado 15, em publicação no X. O TSE não deve tolerar nem por um instante a ação estrangeira na nossa eleição. A frase tem motivação em publicação de Musk no sábado 15, dia em que o empresário compartilhou imagens antigas de manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ocorridas em 2016. Ora, ele não gostou, né? Aí aqui tem o Twitter do Elon Musk, né, com as fotos, né? Mas eu não... Mário Naval ali. Enfim, tá em inglês. Não vou, né? Não tem... Mal falo português direito. As imagens foram reutilizadas no contexto atual do cenário político brasileiro, em que manifestações foram convocadas para o dia 16 de março. Os brasileiros que aderirem ao ato vão pedir o impeachment de Lula e a anistia dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Presidente do PT também se manifesta, né? A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, né? Enfim. O posicionamento de Rocha está alinhado com o de outros políticos que criticam a atuação do dono do X no Brasil. A deputada federal Gleisi Hoffmann, PT do Paraná, presidente do Partido dos Trabalhadores, também comentou a situação. Ela acusou Musk de incitar atos antidemocráticos. Gente, pedir impeachment é antidemocrático. Tá na Constituição, mas é antidemocrático, né? Enfim. Aí tá o Twitter dela aqui, né? Onde ela... Elon Musk usando o X para comandar um protesto de bolsonarista aqui no Brasil. Essa gente do inelegível não tem noção do que seja a palavra soberania. Bater continência do bandeira dos Estados Unidos é pouco. Querem entregar de vez o país, nem se envergonham disso. Comentou ela, né? Enfim. Elon Musk, enfim. A fala da moça aqui, né? Tá aqui o Twitter dela. Bom, depois de 1 mês e 7 dias, em 8 de outubro de 2024, a plataforma voltou a funcionar no país. A rede social de Elon Musk efetuou o pagamento de 28,6 milhões de reais em multas e bloqueou contas em uma solicitação do STF. Bom, tá aí a matéria, né? Não tá aí a matéria, né? Eles se sentiram incomodados. Gente, é por isso que eu falo para vocês. Por que eles querem acabar com as redes, a liberdade das redes sociais? Porque nas redes sociais a esquerda não tem controle da narrativa. Ela tem controle na mídia tradicional, na Globo, né, no Jornal Nacional, enfim, em outros meios de comunicações eles têm, né, o controle da narrativa. Aqui eles não têm. A verdade nua, pura e simplesmente não dá para esconder. E ao tentar, e quando eles tentam rebater a situação, eles acabam se revelando quem de fato eles são. Porque o Musk fez só compartilhar o que já estava nas redes sociais. Quer dizer, tá interferindo. Interferindo em quê, gente? Não tem interferência, né? O que tem é um povo cansado, né? Um povo cansado. Vamos lá. Agora nós vamos falar de Bolsonaro. A conversa entre Bolsonaro e Kassab. O que será que eles conversaram? Essa eu peguei agora, também nem sei qual é o assunto, né? Lembrando que o Kassab é o do PSD, né? Que tem até ministros no governo Lula. Bom, vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Partido Social Democrático PSD, Gilberto Kassab, se reuniram em São Paulo na última semana. Kassab descreveu a reunião como casual. O encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, enquanto aguardavam o governador Tarcísio de Freitas. Segundo o jornal O Globo, ambos estavam a caminho do velório da bispa Keila Ferreira, da Assembleia de Deus do Brás. Durante a conversa, Bolsonaro não se limitou a discutir a questão da anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A jornalista Malu Gaspar, do Globo, informou que parte do diálogo foi dedicada às críticas de Bolsonaro a Luiz Inácio Lula da Silva. Ele focou as ações do presidente em relação ao Banco Central, BC, e as taxas de juros.
Bolsonaro teria afirmado que Lula cometeu um erro ao criticar Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC, por questões relacionadas aos juros. Para o ex-presidente, a inflação deve continuar a subir e os juros provavelmente se manterão elevados. Ele acredita que essa situação impede Lula de responsabilizar Gabriel Galípolo, atual presidente do BC, pelas dificuldades econômicas enfrentadas. Bolsonaro acredita que a inflação vai influenciar na popularidade de Lula. Bom, o ex-presidente vê na alta da inflação e nos juros elevados uma oportunidade para que a popularidade de Lula diminua. Dados recentes do Datafolha mostram que a aprovação de Lula está no menor índice de seus 3 mandatos, o pior. Apenas 24% dos entrevistados avaliam seu governo como ótimo ou bom. Além disso, 41% dos participantes da pesquisa consideram o governo Lula ruim ou péssimo. Essa avaliação reforça a análise de Bolsonaro sobre o cenário político atual. Segundo o Globo, o encontro em São Paulo pode representar o começo de uma reaproximação entre Bolsonaro e Kassab. Em anos recentes, eles tiveram discordâncias em relação a diversos temas, o que inclui as eleições municipais, em que apoiaram candidatos opostos. Durante a conversa, Bolsonaro deixou claro que não desistirá de sua intenção de concorrer à presidência em 2026. Ele também expressou confiança na aprovação da anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro. Segundo fontes próximas, a iniciativa de propor um novo diálogo partiu de Bolsonaro, que teria dito a Kassab: "Vamos conversar mais". Bom, tá aí, gente, as nossas primeiras matérias, né? Vamos aguardar aí. Isso aí, dessa conversa pode sair muita coisa ainda, né? Se Kassab não quisesse continuar a conversar com Bolsonaro, né, ele teria, né, não teria nem, né, sentado para conversar. Mas se sentou, é sinal que alguma coisa pode surgir dali, né? A gente só pode agora aguardar. Bom, vamos agora vamos aqui, gente, para os comentários, ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores. Lembrando que você pode deixar o seu comentário aí em algum dos nossos vídeos, a gente vai ler ele, hein? Antônia Siqueira Nunes, minha querida, ó, beijão pra você, faz tempo que eu não te vejo, saudade, hein? O Moraes está por um fio, Elon Musk, quem vai no encalço dele, comentou ela aqui, risos, né? Tá aí, minha amiga. Ela comentou no vídeo, deixa eu ver. Trump deixa esquerda desnorteada, prefeito contra o Bolsa Misério, 7 recados de Mota, Lula, STF, Lula e ao STF, né? Marcado, valeu, Antônia, obrigado, querida, sentindo sua falta. Fátima Menezes também, olha ela aqui, tava na live esses dias. Comentou: Bolsonaro legítimo presidente do Brasil. Comentou no vídeo: Bolsonaro acusa TSE, reunião de Bolsonaro com OEA e STF, vice do presidente do PT denuncia Aniele Franco. A briga entre eles mesmos, o negócio não tá bom, né? Até entre eles não se entendem. Fátima Menezes, novamente aqui. Bolsonaro, hashtag Bolsonaro tem razão, comentou aqui no vídeo. Bolsonaro acusa TSE, reunião de Bolsonaro com OEA e STF, vice-presidente do PT denuncia Aniele. Bom, gente, tá aí. Agradecendo desde já o carinho de vocês. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Nós vamos ler em algum outro vídeo nos próximos vídeos, tá? Então, daqui a pouquinho, tô de volta. Fui.